Graça e paz a todos. Graças a Deus por trazer a palavra do Senhor e orar pela sua vida em nome de Jesus. Estamos com essas lives, ficamos aí algumas lives sem fazer, né? Eu estava acompanhando meu pai no hospital, mas graças a Deus ele já está em casa, já está bem. E hoje nós vamos dar continuidade às nossas lives, para trazer a palavra do Senhor e orar pela sua vida em nome de Jesus. Chamando aí os seus amigos. Lembrando que para que consiga ver o seu pedido de oração, você precisa escrever na página original, né? Às vezes está vendo algum vídeo compartilhado, mas em algum lugar está escrito Pastor Lorian Severino. Aí você clica, vai lá no vídeo original e comenta. Glória a Deus. Quero lembrar os irmãos que nossas lives voltam agora, né? Normalmente terças e quintas a partir das 21 horas aqui no Instagram, no Facebook. E no Instagram, amanhã nós temos live lá, também a partir das 21 horas. Meu Instagram é @pastorlorian. Pastor Lorian. Vamos orar, queridos, pedir que o Espírito Santo de Deus fale conosco, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se o áudio e a imagem tá bom para você, manda aí suas curtidas, seus corações. A hashtag áudio está uma bênção. Comenta aí para eu saber como é que está o áudio. Lembrando também, queridos, que nesse sábado nós vamos ter as 24 horas de oração. Sábado, 18 horas, começa as 24 horas de oração até domingo às 18 horas. Então, logo mais, eu acredito que amanhã, provavelmente amanhã, eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp a escala, né? Ali para você que quer participar das 24 horas de oração. Tem a escala. E nessa escala você coloca o horário. O mínimo é 1 hora. Mas se quiser orar 10 horas, fica à vontade. Naquele horário você vai estar se comprometendo para estar orando. E aí você, quando estiver orando, começar a orar, você colocar em oração. E quando encerrar, você colocar encerrando. Mas só coloca encerrando quando você vê alguém colocar que já está orando. Para que sejam 24 horas ininterruptas de oração. Vai ter uma lista também ali dos pedidos de oração. Tá bom, queridos? Sábado, 18 horas, domingo, nosso culto de ceia, na comunhão cristã da reconciliação. Lembrando que nossos cultos são sexta e domingo, sexta às 19h30, noite de libertação, e domingo às 19 horas na rua Henrique Degraff, 241 aqui em Ponta Grossa, próximo ao cemitério municipal. Amém, queridos? Vamos orar agora, falar com o Senhor. Senhor, muito obrigado pela tua presença, pela tua graça. Tu és bem-vindo, Senhor, neste lugar. Fala conosco, Senhor. Glorifica o nome de Jesus essa noite, pela tua presença. Tua glória, tua unção, esteja tremulando no Espírito, amor fluindo sobre cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Curando os enfermos, libertando os cativos, Senhor. Começando o pecado, nos juízos, enchendo de paz aqueles que estão ansiosos, Senhor, de alegria aqueles que estão tristes, Senhor. Em nome de Jesus, que a tua presença, a tua glória, a tua unção, Senhor. Dias e transborda o Espírito, amor, por transborda esse lugar, flua sobre cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Curando e libertando-se. A tua palavra frutifica sempre. Fala conosco nessa noite, assim. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Eu quero dar continuidade
a nossa série de ensino sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo, que está em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6 fala de 6 princípios elementares, ou seja, básicos da vida cristã. Fé em Deus, ensino de arrependimento para as mortes, ensino de batismo, imposição de mãos, juízo eterno, ressurreição dos mortos. São princípios elementares, básicos ali, que nós precisamos compreender, que eu e você, como cristãos, precisamos entender, precisamos conhecer. Nós falamos sobre arrependimento para as mortes, sobre fé em Deus, começamos já o ensino, a posição de mão, já falamos, e alguns princípios sobre ensino de batismo. Se você não viu as lives passadas, você pode ver aqui, tanto no meu Facebook quanto no meu Instagram, estão aí as lives passadas dessa série de ensino sobre os princípios elementares. Hoje quero dar continuidade. Nós começamos a falar sobre ensino de batismos e falamos já sobre o ensino de batismo nas águas. E estávamos falando sobre o batismo no corpo. Batismo no corpo. Já falamos sobre a importância, né? Quando nós falamos batismo no corpo, estamos falando da igreja do Senhor Jesus. Falamos um pouco sobre a eclésia, né? O que é a igreja, da importância, né? Que nós devemos congregar, e nós vamos dar continuidade nesse princípio, falando por que nós temos que ir à igreja. Aqui em Romanos capítulo 6, versículo 1 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos nós no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado, na verdade não é esse texto, né? Deixa eu só achar aqui. É 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, fala assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. Lá também fala sobre batismo, mas lá é outro, não era o que eu queria agora. O que eu quero para falar é esse aqui. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Aleluia! Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos foi dado a beber de um só Espírito. Por que ele fala em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo? Quando nos arrependemos dos pecados, então Jesus como Senhor, o Espírito Santo vem habitar no nosso Espírito. E a Bíblia nos ensina, aqui em 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 17, mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele, como se você fosse mergulhado no Espírito de Deus. Amém? Assim, a pessoa fica unida ao Senhor Jesus. Agora, todas as outras pessoas que vão se arrependendo, aceitando Jesus, também vão ficando unidas ao Senhor. Eles são como ligados, são mergulhados nesse mesmo Espírito, num só corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. O Senhor Jesus, ele fala: pois em um só Espírito, que é o Espírito Santo, todos nós fomos batizados em um corpo. Todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. E aí ele começa a falar um pouco mais sobre o corpo de Cristo, né? Eu não vou me aprofundar aqui, eu já falei acho, na live passada, pelo que me lembro, já citei bastante aqui. E ele fala: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser, porque não sou mão, sou corpo, e assim por diante. Ele começa a falar sobre o corpo de Cristo, né? E como tem vários membros com funções diferentes, mas é um só corpo. Por mais que hajam funções diferentes, hajam ministérios, chamados, propósitos diferentes, é um só o corpo, e todos nós estamos unidos, por isso nós somos
irmãos em Cristo Jesus. Aleluia! A Bíblia nos ensina, fala, é por isso que aqui já é o início do que é o batismo, né? Da onde que tirou o batismo do corpo? Não são as águas, pastor? Não, está aqui. Esse versículo 13, 1 Coríntios 12, versículo 13, fala que nós somos batizados nesse corpo de Cristo. É um mergulho espiritual, né? Um batismo espiritual. E a Bíblia nos ensina aqui em Mateus, capítulo 18, 19 ao 20. Por que nós temos que ir para a igreja? Mateus, capítulo 18, 19 ao 20. A Bíblia diz assim: em verdade também vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhes há concedido, ou se lhes há concedida, por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Aleluia! Veja que Jesus, ele está falando aqui, claro que o Espírito Santo, quando você está orando sozinho, Deus está ali, claro, o Espírito Santo está ali. Mas é como eu já falei na live passada, eu sozinho não sou o corpo de Cristo. Eu sozinho, você sozinho ou sozinha, se você é homem, você é um membro do corpo de Cristo, um filho de Deus, né? Um rei sacerdote. Se você é uma mulher, você é uma filha de Deus, um membro do corpo de Cristo, uma rainha, uma sacerdotisa do Senhor. Mas sozinhos nós não somos a igreja. Juntos, unidos, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja. Eu não posso dizer eu sozinho sou a igreja. Não, eu sozinho não sou a igreja. Nós somos a igreja. Eu sozinho sou filho de Deus. Mas nós somos o corpo de Cristo. Somos a igreja do Senhor Jesus. Por isso que ele fala, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali estou no meio deles. Por que ele fala dessa presença? Está falando da presença do Senhor Jesus, porque ali é o corpo de Cristo. Tem 2 ou 3 ali reunidos em nome do Senhor, orando, buscando o Senhor. Ali é uma igreja, já é uma reunião de igreja. É considerado uma igreja ali. É o mínimo, do mínimo para começar. Então eu fico aqui com a minha esposa, não. Tem que estar no corpo de Cristo, né? Por isso que o princípio que ele está falando aqui apenas é nessa unidade, né? Como a oração unidade. A importância é que há uma diferença. Eu poderia falar na mesma, não, mas ele traz aqui um princípio que existem coisas que são necessárias fazer muitas vezes. Tem coisa que só quando você ora vai se manifestar na sua vida. Só quando você jejua vai se manifestar. Tem coisa que só vai se manifestar na sua vida quando você for para a igreja. Quando estiver no corpo de Cristo. Aleluia! É importante cultivarmos um relacionamento pessoal com o Senhor em oração. Porém, a palavra de Deus é clara sobre não estar só. Ou não estarmos só. Pois aonde 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, estão em nome do Senhor Jesus, Ele está ali. Ou seja, é o corpo de Cristo. Hebreus 10, 24, 26. Tem gente que pega esse texto também para falar um monte de besteira. Não, então estou aqui, eu e o Joãozinho aqui, a gente ora lá em casa, vamos embora. Não. Eu vou aprofundar e você vai entender que não é só isso. Hebreus, capítulo 10, 24. Ele diz assim: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Veja, a igreja, ela é um instrumento também para gerar o amor, para fazer crescer o amor. O amor é o amor ágape que nós estamos falando. E as boas obras, a igreja, ela pratica boas obras, né? Ela faz serviço no reino de Deus, em primeiro lugar, evangelizando, pregando o evangelho, mas também servindo aos necessitados. E a Bíblia fala: nós não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, muitas pessoas já estavam aparentemente já se afastando, né? Deixando de congregar naquela época já. É o que eu acredito. Embora você pode ler 2 bandeiras, né? Ou alguns costume de alguns, não. Esse é um princípio básico da igreja. Vamos falar a palavra costume ali, a prática, a prescrição, né? Rito.
como algumas pessoas faziam. Antes façamos admoestações, tanto mais quando vês que o dia se aproxima. Sabe que a palavra eclésia, nós já falamos um pouquinho, a palavra eclésia, né, fala que é a palavra igreja. Igreja em grego é eclésia. E eclésia, algumas pessoas falam, olha, eclésia significa sair para fora, né? Sair para fora. E realmente, eclésia fala sobre isso. Fala de sair para fora, mas para quê? Para um lugar de ajuntamento. Por que significava sair para fora? Porque a eclésia era o lugar lá dos atenienses, lá da Grécia, onde eles saíam, eles eram convocados, né, os cidadãos, homens, de uma certa idade lá, eles eram convocados para sair das suas casas para irem até a eclésia, que era a assembleia, a reunião, onde ali se estabeleciam princípios da democracia daquela região, princípios sobre lei, né? Ali era como se fosse a Câmara dos nossos dias, vamos dizer assim, mas era ali que se estabelecia a democracia, os princípios políticos, legislativos daquela região. Então, por isso que era eclésia, era lugar para você sair para fora, não para fora da eclésia, mas para fora das suas casas. Tem gente que pega essa palavra e, nossa, daí tem gente que fala assim, viu, nós estamos aqui dentro de um templo, nós temos que fazer eclésia, saiam da igreja, vão para a rua. Não, eclésia, a palavra eclésia era as pessoas saírem das suas casas para irem para o lugar de reunião, para se ajuntar mesmo, para se reunir os irmãos. Amém? A Bíblia fala também desse princípio de você sair também da assembleia, do lugar de reunião, para trazer mais pessoas. Mas é outra palavra, que é a palavra que aparece aqui, quando fala admoestações. Ele fala, Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. O que significa, façam admoestações? O que significa isso? Ele fala, não deixe de congregar, continue congregando. E antes façam admoestações. A palavra admoestações significa, paracaléu. Se você quer falar para pessoas que elas têm que sair da igreja para evangelizar, que não é só para... Se você quer dizer, não fiquem só se reunindo, vão e tragam mais pessoas para Jesus. A palavra não é eclésia. Eclésia é sair da sua casa e ir lá para um lugar de reunião. Isso tem que fazer. Mas além de fazer isso, você tem que fazer essa palavra, as admoestações. A palavra admoestações significa, em grego é paracaléu, que significa chamar para o lado, chamar, convocar, exortar, implorar, suplicar. Então você vai chamar as pessoas. Paracaléu, que é ao lado, né, perto, junto, próximo, e caléu, que é chamar. Então chamar para perto. Então, você tem que ir para a eclésia, tem que praticar a eclésia, que é o que? Sair das suas casas para ir no lugar da reunião. E além disso, você tem que fazer mais do que isso. Você tem que praticar o paracaléu, você tem que fazer admoestações. O que é? É também sair ali da reunião e trazer mais pessoas para junto, mais pessoas para perto, mais pessoas para dentro da assembleia, mais pessoas para dentro da igreja. Aleluia! Mais pessoas para congregar. É isso que nós temos que fazer. Ele fala que nós temos que fazer isso, façamos admoestações, ou seja, que é paracaléu, chamar para perto. Tanto mais quando vês que o dia se aproxima, ou seja, cada dia, queridos, é mais importante isso, porque cada dia que passa, mais próximo estamos da volta do Senhor Jesus. Cada segundo, cada minuto, cada instante que passa, mais perto estamos, mais próximos estamos da volta do Senhor Jesus, e mais nós precisamos tanto ir para a igreja, mas também praticar o paracaléu, né? Fazer admoestações, chamar mais pessoas para a igreja, para o corpo de Cristo. Na eclésia somos chamados para fora de nossas casas, para o lugar de reunião, mas depois temos que cumprir o paracaléu, que é chamar outras pessoas para congregar e estarem preparados para o grande dia que Jesus voltar, ou da volta de Cristo. A igreja é o lugar
de reunião, queridos. É um lugar onde você é batizado. É um lugar onde você vai estar com outros irmãos ali para compartilhar dons, para servir, exercer os seus ministérios, exercer o seu chamado. A igreja é o lugar onde Deus colocou a autoridade. E a igreja é o lugar, inclusive, onde você pratica a ceia. A ceia. Veja que a Bíblia nos mostra, queridos, que Jesus falou, olha, fazer isso em meu nome, né? Na última ceia, né? Que era na Páscoa. Ele fala o quê? Que é fazer isso em meu nome. É quando vocês se reunirem em meu nome. Quando vocês estiverem onde? Na igreja. Aleluia. Pratiquem isso quando vocês se reunirem em meu nome. Ou seja, Jesus colocou esse princípio justamente para forçar as pessoas a se unirem. Um dos grandes princípios da ceia era justamente isso, que estivessem unidos ali. É um compartilhar. Estamos todos tomando posse ali, quando está tomando suco de uva, né? E o pão fala justamente do corpo de Cristo. A ceia, ela é um símbolo do próprio corpo de Cristo, é o corpo de Cristo. Não é verdade? Representando o sangue, representando o corpo de Cristo. Você está tomando aquilo, dizendo, nós somos um só. Nós estamos unidos. Nós somos um só corpo. Por isso que a Bíblia, inclusive, quando fala lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, que fala sobre a ceia, ele fala que, pois quem bebe e quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Por que ele está falando de discernir o corpo? Porque essa igreja de Corinto era uma igreja que estava dividida. Era uma igreja que estava dividida. Tinha pessoas, não, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo, eu sou desse, sou daquele. E acontecia que algumas pessoas, quando chegava o dia da reunião, a ceia, né? Em vez de eles simplesmente irem lá, fazer o culto, esperar o momento e tomar a ceia, não. Eles faziam uma grande festa. Algumas pessoas chegavam antes, comiam um monte de pão e vinho mesmo, e ficavam até bêbados algumas pessoas lá. E aí alguns chegavam às vezes um pouco depois, já tinha acabado. Era uma bagunça. Não. Se quer comer, come em casa. Não que você não possa... A igreja tem, e é importante que tenha momentos de comunhão. Mas o momento da ceia não é para isso. O momento da ceia é um momento de um ato profético. Aleluia. Tem momentos para comunhão, de você simplesmente, sei lá, faz um churrasco lá entre os irmãos, come uma pizza. Tudo bem. Mas o momento da ceia era o momento que era para eles lembrar daquilo que Jesus fez e era para eles fazerem unidos, ou seja, espere os irmãos chegarem. Basta você ler aqui 1 Coríntios 11, do 17 ao 34, você vai ver isso. Ele fala assim, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comeres cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome. Ou seja, eles estavam fazendo desunidos um negócio que era para fazer unido. Que era um negócio que era para lembrar justamente um princípio que era um ato que era para servir justamente para lembrar o corpo de Cristo. Ele fala, cada um a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há que também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Que eu vos direi, louvar-vos-ei, nisto certamente não vos louvo, porque recebi do Senhor o que também vos entreguei. Daí ele fala tal, sobre o corpo de Cristo, e ele volta daí lá depois, no versículo 29, fala assim, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Que corpo que é isso? O corpo de Cristo. Pessoa que não entende o princípio da igreja, não entende que ela tem que ir na igreja, que ela tem que ir ali na igreja, é o lugar onde foi colocar estabelecidos pastores, presbíteros, diáconos. Que ali foi um princípio de Deus para que o evangelho se propague para o mundo, para que haja uma organização nas coisas de Deus, para que não seja feito de forma desorganizada, de qualquer jeito. Senão qualquer um vai ficar pensando do jeito que quer.
E o evangelho acaba gerando um monte de seita em vez de gerar um só corpo. O desejo de Deus é que o corpo de Cristo esteja unido. Aleluia. Embora eles exijam várias denominações, na verdade, assim, com os evangélicos, tem muitas denominações nós evangélicos. Mas o corpo de Cristo é um. Aleluia. Além disso, queridos, por que nós temos que ir para a igreja? A igreja, a Bíblia fala, é onde Deus estabeleceu uma organização. A igreja tem uma organização. Algumas denominações, talvez já tenha ido alguma, separa, né? Diferencia bispos, presbíteros e pastores. Não tem problema. Se na tua denominação, se na denominação que você congrega tem essa divisão, não tem problema. Agora, se você for querer ser bem específico, o que a Bíblia diz, bispo, presbítero e pastor seriam a mesma coisa, seriam os mesmos. Mas eu entendo que algumas denominações, né, para colocar uma hierarquia, colocam às vezes o bispo acima dos pastores, ou colocam os presbíteros diferente de pastores, tudo bem, mas na Bíblia é a mesma coisa. Na Bíblia mesmo é a mesma coisa. Basta você ler Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20, ele começa falando assim. Atos, capítulo 20, versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então ele fala presbítero. Presbítero, né, fala como fossem pessoas, né, os anciãos ali. A palavra presbítero tem a ver com anciãos da igreja. Não necessariamente sejam idosos, né, mas anciãos. Sim, é uma maneira de falar, né, pessoa, assim como senadores, né, tem a ver com idoso. De Mileto mandou chamar a Éfeso, chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós, em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas, provações pelas ciladas os judeus que sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente de casa em casa. Então ele está dando alguns conselhos aqui, ele começa, só que o ponto que eu quero falar é os termos. No começo aqui ele fala, de Mileto mandou chamar a Éfeso os presbíteros. E aí ele está falando com os presbíteros, falando, e quando chega lá no versículo 28, ele fala assim, atendei por vós e por todo o rebanho. Ou seja, ele começa agora a chamar aqueles que eles lideram como rebanho. Quem tem rebanho é pastor. E ele fala, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então ele começa falando aqui, né? Tá falando mandou chamar os presbíteros. E agora no versículo 28 ele chama esses presbíteros de bispos. Porque bispo nada mais do que um supervisor. Os presbíteros são supervisores, são pastores. Vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Aleluia. Glória a Deus. Não estou dizendo que tenha problema, é só para você entender. É o mesmo princípio. Então, os presbíteros, bispos, pastores, são supervisores, também chamados de forma geral de pastores. Amém? Agora, existe sim uma hierarquia que diferencia, que daí não é presbítero, nem bispo, nem pastores. Que é a palavra diácono. Diácono, sim, não é pastor. Diácono, ele não é pastor. Outras são funções diferentes. Isso nós vemos... Além disso, nós vemos aqui em 1 Pedro, né, para confirmar mais um pouco sobre isso que eu estou falando. 1 Pedro, capítulo 5, versículo do 1 ao 3. 1 Pedro, capítulo 5. Lembra que Pedro era um apóstolo, né?
Ele fala assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero com eles. Então, Pedro, o apóstolo Pedro, ele se chamava de um presbítero. Ele está falando aos presbíteros, dizendo: eu também sou presbítero, também sou um pastor. Como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus. Aleluia. Então ele fala: presbíteros, pastoreai. Por isso que eu falei que se ser bem chato, bem específico, bispo, presbítero e pastor seria a mesma coisa. Embora algumas igrejas separam para ter uma hierarquia ali, tudo bem, né? Não tem problema. E ele fala: pastorear o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Veja a importância dos pastores, dos líderes que Deus colocou na igreja. Era para eles serem exemplos, não era para eles serem dominadores, embora eles são autoridades, mas sendo um exemplo, um modelo para o rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Veja que ele, depois de falar com os pastores, ele usa o termo, em vez de falar simplesmente que Jesus é um pastor, ele fala o Supremo Pastor. Exatamente. Né? E Jesus, ele é o Supremo Pastor. Eu, os demais pastores, somos pastores que estamos como delegados por ele para servir ao Senhor Jesus, e o dono, o verdadeiro pastor, o Supremo Pastor. Ele é o Supremo Pastor. Nós somos pastores que estamos para servir ao Reino de Deus, servir os irmãos e as irmãs. Amém, queridos? Nós vemos também em Tito falando sobre isso, Timóteo também fala sobre isso, e inclusive nós vamos ler daqui a pouquinho. Porque diáconos, lá em Atos capítulo 6, começa o ministério do diaconato. Atos capítulo 6. Aquela igreja estava crescendo muito, estava ficando muito grande, e ela fazia muito serviço social, cuidando de órfãos e viúvas. E aí a Bíblia diz que, olha, naqueles dias multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Ou seja, nós vamos ficar aqui cuidando dessa parte administrativa aqui, nós vamos perder o foco, nós temos que estar mais orando, lendo a palavra de Deus, pregando o evangelho, né? Focado nisso aqui. Daí ele fala: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio do Espírito Santo, do fé do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, Proséito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Ou seja, quando eles impuseram as mãos, eles estavam ordenando ao ministério do diaconato, que é um ministério diferente. Amém, queridos? A palavra diácono significa servo, ministro do Senhor. Nós vemos em Timóteo, inclusive, essa separação. 1 Timóteo. Lembrando que essa mensagem não é para aprofundar como que deve ser ou deixar de ser os pastores, os ministros, só para você entender sobre a igreja. Pense, se não precisa ter igreja, se não precisa ter uma organização, se não precisa estar lá submisso àquele ministério ali para aprender, para crescer, para estarem todos juntos, os falsos ministros estarem todos juntos nessa mesma missão, para trazer mais almas para Jesus, para ter mais vida para Jesus, para crescer também você espiritualmente, levar a sua família e assim por diante, para avançar no reino de Deus. Se não fosse necessário, por que o apóstolo Paulo
estabeleceria presbíteros, diáconos? Por que os apóstolos estariam estabelecendo diáconos? Por que Jesus estabeleceria os apóstolos? Falaria sobre presbíteros. Falaria sobre igreja. Só você pensar. Por que era estabelecido presbíteros e diáconos? Ou pastores e diáconos? Bispos? Se não havia necessidade de igreja. É muito óbvio, né, queridos? Se a Bíblia fala sobre o estabelecimento de presbíteros, bispos, diáconos, pastores, é justamente porque existe igreja. Aleluia! É muito óbvio, né? Mas é só mais uma coisa para refletirmos. Em 1 Timóteo, capítulo 3, no versículo 8, ele fala: semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Quem que vai fazer essa análise? Quem que vai fazer esse supervisionamento? Os pastores. Por isso que existe um pastor, para ele supervisionar, para ele organizar. Amém? Na comunidade, então, toda a comunidade está trabalhando junto. Não é só ele, todo poder, não é isso. Ele é a autoridade, ele é o supervisor, mas a comunidade mesmo vai observando se está cumprindo a palavra, se está cumprindo, se está dentro dessa lista, porque a Bíblia coloca uma lista de como que deve ser um presbítero, um pastor. Mas é todos nós, que isso é para servir, para glorificar o nome de Jesus. Ninguém é melhor do que ninguém, ou maior do que ninguém. Apenas existem funções diferentes, mistérios diferentes, talvez responsabilidades, sim, maiores, mas é a mesma, são as mesmas pessoas, todos são seres humanos. Amém? E a Bíblia fala, então, coloca todos esses pontos que eu coloquei para falar para você sobre o corpo de Cristo, sobre a importância de estarmos inseridos na igreja, no corpo de Cristo, unidos, caminhando para crescermos em Deus. Na igreja de Jesus, não são apenas os pastores, diáconos que devem trabalhar, pois Deus concedeu dons para cada pessoa. Todos são importantes e serão cobrados de acordo com os talentos que receberam, pois todos devem ser frutíferos. A Bíblia nos mostra lá em 1 Coríntios capítulo 12, falando sobre o corpo de Cristo, vários membros, pode ler lá novamente. Em Efésios capítulo 4, do 1 ao 16, ele fala sobre os 5 dons ministeriais, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E fala que todos eles ali foram dados à igreja justamente para trazer crescimento, para que a igreja avance, cresça. Mateus 25 fala sobre os talentos, né? Um oferece 5 talentos, a outro 2, a outro 1. E quando chegar diante do Senhor um dia, Deus vai cobrar o que você fez com os talentos, com o chamado, o propósito da sua vida. Todas as pessoas têm um chamado, um propósito. Embora nem todos são presbíteros, nem todos são pastores, né? Nem todos são diáconos. Todos têm uma função, um chamado, que um dia, diante de Deus, vai ter que prestar contas. A igreja do Senhor Jesus é a noiva de Cristo. A igreja do Senhor Jesus é o lugar do ajuntamento. Nós sozinhos somos filhos e filhas, mas unidos, e somente unidos, somos o corpo de Cristo. Você está unido? Você está na igreja? Qual igreja você tem congregado? Você precisa procurar uma que pregue o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. E se você é de Ponta Grossa, Paraná e não é membro de uma igreja, venha conhecer a Comunhão Cristã da Reconciliação, que fica na rua Henrique Degref 241 aqui em Ponta Grossa, na qual eu sempre estou falando, que é a igreja onde eu sou pastor também. Amém, queridos? Vamos orar agora. Se tem um pedido de oração específico, pode escrever. Senão nós vamos orar apenas de modo geral. Lembrando que para conseguir ver o seu pedido de oração, você precisa escrever na página original. Às vezes está vendo algum vídeo compartilhado, mas em algum lugar está escrito Pastor Dorian Severino. Você clica, vai lá no vídeo original, comenta. Para o Senhor William Lima, para o Senhor Maria Sema, para o Senhor todos que estão assistindo.
No celular aqui não está aparecendo hoje comentário nenhum, não sei porquê. Só aparece aqui no computador. Vamos orar, queridos. Eu de tudo que pedis ao Pai, creio que receber esse ensino convosco. Se alguém disser uma montanha, levanta-te e lança-te no mar, não duvidar no coração. Mas creio que separar o pedido, sim será com ela. Vamos orar agora. Senhor, muito obrigado pela tua presença, pela tua palavra. Hoje, Senhor, estamos compartilhando sobre o corpo de Cristo. Senhor, muitas pessoas talvez estão assistindo essa live, estão afastadas do corpo de Cristo. Eu peço que venha, Senhor, agora a convicção do pecado. Eu exijo sobre cada pessoa assistindo essa live, esse vídeo, a libertação. Tudo que prende, tudo que amarra, às vezes que solta em nome de Jesus. Que venha a convicção do pecado, eu exijo isso. Todo espírito de enfermidade, para que eu fora dessas vidas. Deus de cura, milagres, eu peço sobre cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo. Seu fogo de Deus queimando a cabeça ponta dos pés. Ser curado, ser liberto em nome de Jesus. Do que prende, do que amarra, às vezes estou assistindo essa live, esse vídeo, querendo impedir de estar orando, estar lendo a Bíblia, estar na igreja. E caia por terra em nome de Jesus. Quero você livre, liberta em nome de Jesus. Para orar, para buscar a Deus e para estar congregando. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amanhã nós temos live lá no meu Instagram. É @pastor_Lorian, a partir das 21 horas. Sexta-feira nós temos a Noite da Libertação, às 19h30, domingo, às 19 horas, culto de ceia, na rua Henrique Degrefe 241, aqui em Ponta Grossa, na Comunhão Cristã da Reconciliação. Amém, queridos? Lembrando também que de sábado para domingo, nós temos as 24 horas de oração. As 24 horas de oração começa do domingo, sexta, sábado, às 18 horas, e domingo às 8 horas, então já fique atento aí, já pensando qual que é o seu horário que você vai colocar lá, você que faz parte lá do grupo do WhatsApp. Também, se você deseja entregar dízimos, ofertas, doações para a Comunhão Cristã da Reconciliação, você pode fazer isso através do Pix, para o Pix da Comunhão Cristã da Reconciliação, que é usando o CNPJ 09 468 671 000 156. Esse é o CNPJ da Igreja, da Comunhão Cristã da Reconciliação. Mas se você desejar fazer, você pode mandar o seu Pix para esse CNPJ que está na descrição do vídeo. Esse CNPJ vai dar certinho lá para você mandar o Pix no PagBank da Comunhão Cristã da Reconciliação. Amém, queridos? Deus abençoe a todos com o amor do Pai, graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Fiquem todos na paz e até a próxima, em nome de Jesus, se Deus quiser.